Das sombras da história, ecoa um clamor silenciado por séculos. Uma das mais poderosas e enigmáticas ordens da Idade Média, os Cavaleiros Templários, foi brutalmente desmantelada. Julgamentos injustos, tortura e a fogueira selaram o destino de muitos. Mas e se eu lhe disser que a verdade sobre seu fim está sendo reescrita agora, em nossos dias? E se a própria Igreja Católica, outrora algoz, se aproxima de um pedido de perdão que pode mudar a sua percepção da história? Prepare-se para desvendar o Pergaminho de Chinon, a peça-chave que reescreve a tragédia templária e força uma reavaliação monumental por parte do Vaticano. Fique até o final, pois o que você vai descobrir pode abalar suas convicções sobre fé, poder e justiça. Por longos séculos, a imagem dos Cavaleiros Templários foi manchada pela narrativa de heresia e depravação. Acusados de idolatria, sodomia e negação de Cristo, foram levados à extinção por uma conjunção nefasta de interesses: a avareza do rei francês Filipe IV e a fragilidade do papado da época. Mas essa narrativa, forjada sob tortura e medo, sempre teve fissuras. Historiadores e pesquisadores, ao longo do tempo, questionaram a validade dessas acusações, apontando para a natureza política e econômica por trás da perseguição. No entanto, faltava uma prova irrefutável, um documento capaz de rasgar o véu da mentira e revelar a verdade. Essa prova veio à luz de forma surpreendente, e seu nome é Pergaminho de Chinon. Descoberto em 2001 por acaso pela pesquisadora Bárbara Frale nos arquivos secretos do Vaticano, o Pergaminho de Chinon é um documento que data de 1308. Ele registra a inquirição papal secreta realizada pelo Papa Clemente V aos líderes templários, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, enquanto estavam aprisionados em Chinon. E o que este pergaminho revela é simplesmente chocante. Ao contrário da versão oficial que circulou por séculos, o Pergaminho de Chinon mostra que o Papa Clemente V, após ouvir o testemunho dos templários, e sim, eles confessaram algumas heresias, mas sob tortura e coação, as quais o Papa estava ciente, concedeu a eles a absolvição papal. Sim, você ouviu direito. O Papa absolveu os templários das acusações de heresia. Este documento, guardado nas profundezas do Vaticano por centenas de anos, muda completamente a compreensão do que aconteceu. Ele sugere que, embora o Papa Clemente XIII estivesse sob imensa pressão de Filipe IV, ele tentou, de alguma forma, preservar a ordem. A absolvição concedida no Pergaminho de Chinon significa que, do ponto de vista eclesiástico, os templários não eram hereges. Sua condenação posterior e a dissolução da ordem ocorreram sob a influência esmagadora do poder secular. Isso não os inocenta de todas as falhas humanas, mas os liberta da acusação de heresia que os levou à fogueira. A importância da redescoberta do Pergaminho de Chinon não pode ser subestimada. Ele é um testemunho silencioso de uma profunda injustiça histórica. Por que esse documento permaneceu oculto por tanto tempo? E por que sua revelação, mesmo que em 2001, ainda não ressoou com a força que deveria na consciência pública? A Igreja Católica, em sua complexa e milenar jornada, tem um histórico de revisitar e, por vezes, corrigir seus próprios erros. Vimos isso com Galileu Galilei, com a reabilitação de Joana d'Arc e até mesmo com o reconhecimento de erros durante a Inquisição. A luz lançada pelo Pergaminho de Chinon sobre o caso templário aponta para uma necessidade urgente de reavaliação. A posição atual do Vaticano, embora ainda cautelosa, mostra sinais de uma mudança de postura. Em 2007, o próprio Vaticano publicou uma edição facsímile do Pergaminho de Chinon, tornando-o acessível ao público e aos pesquisadores.
Embora não tenha sido um pedido de perdão formal e explícito, no sentido de uma desculpa pública televisionada, a simples publicação e autenticação de um documento que absolve os templários das acusações de heresia é em si um ato de reconhecimento da injustiça. É um passo significativo, um aceno discreto, mas poderoso para a verdade histórica. Cardeais e historiadores ligados à Igreja, embora evitem uma declaração peremptória de desculpas, têm reconhecido a complexidade e a trágica manipulação política por trás da supressão da ordem. Eles apontam para a coerção que o Papa Clemente V sofreu e a incapacidade de proteger os templários de um rei voraz. Este reconhecimento implícito é um passo em direção à justiça histórica. Afinal, a Igreja, em sua doutrina, sempre pregou a verdade e a justiça, e negar um documento que a própria Igreja autenticou seria uma contradição. Ainda não houve um pedido de perdão formal e veemente, nos moldes do que ocorreu, por exemplo, com a Inquisição ou com Galileu. No entanto, a trajetória da Igreja Católica é marcada por um lento, mas contínuo processo de autocrítica e busca por reconciliação com seu próprio passado. O espírito do Vaticano II, que buscou uma maior abertura e diálogo com o mundo, pavimentou o caminho para essa revisão histórica. A humildade em reconhecer erros passados, por mais doloroso que seja, fortalece a credibilidade da Igreja no presente e no futuro. A redescoberta e a validação do pergaminho de Chinon servem como um lembrete poderoso de que a história é viva e que novas evidências podem reescrever o que acreditávamos ser verdade absoluta. Para os templários, para suas famílias e para a memória de uma ordem que defendeu a fé com sua vida, a reavaliação que ocorre hoje é mais do que uma questão acadêmica, é uma questão de justiça. O Vaticano, ao expor e reconhecer a autenticidade do pergaminho de Chinon, abriu a porta para uma reavaliação. É um ato de humildade que ecoa milênios. A Igreja, em sua sabedoria milenar, sabe que a verdade prevalece, mesmo que leve séculos para emergir das sombras. Os templários, outrora vilipendiados, hoje começam a ser vistos sob uma nova luz, não como hereges, mas como vítimas de um jogo de poder implacável. E o pergaminho de Chinon é o grito silencioso que finalmente encontrou sua voz. O futuro aguarda. Será que um pedido de perdão formal, explícito e abrangente virá? A base para ele, o pergaminho de Chinon, já está posta. A Igreja, em sua busca contínua pela verdade, tem a oportunidade de fechar um capítulo doloroso de sua história com um ato de redenção e reconhecimento. A história dos Templários nos ensina sobre a fragilidade da justiça diante do poder. Mas o pergaminho de Chinon nos ensina sobre a resiliência da verdade. Se esta história ressoou com você, se ela o fez questionar as narrativas estabelecidas, há algo mais que você pode fazer. Não deixe essa verdade cair no esquecimento novamente. Compartilhe este vídeo, pois a história não é apenas sobre o passado, mas sobre as lições que moldam nosso futuro. Deixe seu comentário. Você acredita que o Vaticano deveria emitir um pedido de perdão formal aos templários? Sua voz é crucial para que a verdade continue a brilhar. E se você busca mais conhecimento, mais profundidade, mais aprofundamento na fé que edifica, há um caminho. Acesse o material exclusivo no link da descrição. É um material evangelístico que vai transformar sua vida. Assim como a verdade transformou a história dos templários. Clique agora e descubra a luz que você busca. A verdade liberta e a fé verdadeira ilumina.